Você já treinou duro de verdade e mesmo assim parece que tem gente que cresce muito mais rápido que você? Que chato nisso, né? Já ouviu alguém dizer, é genética, cara, ele nasceu com fibras melhores, mas e aí? Dominância genética das fibras musculares é mito ou verdade? Hoje eu vou revelar a resposta real, baseadas em estudos científicos que podem mudar completamente sua estratégia de treino e talvez até desbloquear seus resultados de hipertrofia. Então fica comigo até o final porque tem muita coisa que ninguém fala, mas que você precisa saber se quer maximizar seus ganhos. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de mais nada, já clique no botão hypar, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui você aprende ciência aplicada ao seu shape. E claro, tá precisando de suplementação de qualidade, com desconto bacana para você economizar e meter seu shape? Corre lá no site da Max Titanium e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou melhor ainda, no site da Probiótica, usando o meu cupom Personal Fábio, você ganha 15% de desconto. Bora pro vídeo, porque hoje o vídeo tá animal. Vamos começar quebrando um dos maiores mitos do mundo do fitness. A ideia de que algumas pessoas nascem talentosas para hipertrofia, para ser monstros, e outras estão condenadas a serem magrinhas ou frangos para sempre. Sempre rola aquela comparação. O cara começou a treinar ontem, já tá gigante, já tá monstrão. Mas calma, quando falamos de genética e fibras musculares, a conversa é bem mais complexa do que parece. A verdade é que a percepção de talento natural vem muito mais de marketing, de interpretação errada e da falta de conhecimento do que de algo simplesmente sustentado pela ciência. A dominância genética das fibras musculares, essa ideia de que você nasce com mais fibras rápidas ou lentas, começou a ganhar força a partir de estudos antigos com atletas olímpicos, principalmente velocistas e maratonistas. Só que esses estudos, como os clássicos de Saltin em 77, Semonell e Bouchard em 95, avaliaram atletas completamente extremos, pessoas que dedicaram anos a esportes específicos. Então, não dá para pegar o atleta extremo e aplicar no marombeiro comum que treina 3, 4 vezes por semana. E é aqui que eu quero que você já comece a abrir a sua mente. Só porque alguém cresce rápido não quer dizer que ele foi abençoado geneticamente. Pode ser consistência, pode ser treino mais eficiente, pode ser dieta, pode ser descanso e pode ser simplesmente que ele está numa fase melhor. Marketing fitness vende muito essa ideia de genética com destino, mas hoje nós vamos entender a verdade do que realmente importa. Agora vamos entrar na parte científica, mas relaxa, eu vou explicar tudo de uma forma muito simples para você entender. Nosso músculo é composto basicamente por dois tipos principais de fibras. Primeiro, fibra do tipo 1, chamadas de fibras de contração lenta. Elas são resistentes à fadiga, usam mais oxigênio, são excelentes para atividades de longa duração como corrida leve ou ciclismo. Imagina elas como o modo econômico do seu corpo. Não gastam muito e aguentam horas. E temos as fibras do tipo 2, as fibras de contração rápida. Elas são as mais explosivas, as que geram força, potência e velocidade. São as favoritas da galera da hipertrofia, porque respondem muito bem a estímulos intensos. Mas mesmo assim, lembre-se, hipertrofia acontece nas duas, só que de maneiras diferentes. Agora vem a pergunta importante: existe uma proporção fixa dessas fibras no nascimento? A resposta mais atual é mais ou menos. Estudos como o de Pat Staron em 2000 e Anderson e Asgard de 2010 mostram que existe sim uma predisposição genética inicial, mas essa proporção muda muito com o treinamento. Então, mesmo que você tenha mais fibras lentas naturalmente, elas podem adquirir características intermediárias. O músculo é extremamente adaptável e isso é bom demais pra gente. E como isso impacta no desempenho? Teoricamente, quem tem mais fibras rápidas tende a ter mais explosão e hipertrofia mais rápida. Já quem tem mais fibras lentas tende a ter mais resistência, mas isso é teoria. Na prática, estudos recentes como o de Murach e Bailey em 2016 mostram que a resposta individual ao treinamento é muito mais influenciada pelo estímulo, volume
técnica e consistência do que pela proporção inicial de fibras. Em resumo, não importa de onde você começa, importa para onde você leva o seu treino. Inclusive, quero que você comente aí embaixo. Você sente que seu corpo responde melhor a séries pesadas ou treinos mais volumosos? Quero ver o seu tipo de fibra nos comentários aí. Isso ajuda o vídeo e cria um banco de dados da comunidade. Treinando para a sua dominância, se é que ela existe. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta, como treinar baseado nisso. Primeiro, precisamos entender que fibras musculares não são entidades fixas e imutáveis. Estudos como os de Starr em 94 e Campos em 2002 mostram claramente que o treino transforma o músculo. Treinar força muda características de fibras lentas para um tipo mais intermediário. Já treinar resistência pode modificar fibras rápidas para um estado mais oxidativo. Então, sim, você pode modular o comportamento das suas fibras. Não existe essa de minha genética não deixa. Seu músculo responde ao que você faz. Ponto. Aqui vai a parte prática. Se você é mais explosivo, gosta de cargas altas, sente que cresce com intensidade, provavelmente responde muito bem aos estímulos tipos de hipertrofia clássica. 4 séries entre 6 a 12 repetições, carga alta, progressão de cargas, heavy touch e por aí vai. Agora, se você é do tipo que sente mais conexão com repetições moderadas e volume alto, você provavelmente se dá muito melhor com séries mais longas, 12 a 20 repetições, time under tension maior e técnicas de exaustão. Mas mesmo assim, vou reforçar. Isso não depende exclusivamente da dominância, depende mais de autoconhecimento. Volume, intensidade, nutrição, descanso, todos são muito mais poderosos do que a genética. A ciência deixa isso bem claro. Agora presta atenção nessa parte porque ela muda tudo. Genética não é um botão de liga e desliga. Não existe o tal do gene do músculo. O que existe é um sistema poligênico. Eu explico. Vários genes influenciando pequenas coisas ao mesmo tempo. Estudos modernos como o de Pickering e Keeley em 2017 sobre genética esportiva mostram que mais de 200 variantes genéticas estão associadas ao desempenho muscular. E tem mais, epigenética, guarda essa palavra. Isso significa que seu estilo de vida influencia diretamente sua expressão genética. O jeito que você come, o jeito que você treina, o jeito que você dorme, tudo isso liga e desliga genes ao longo do tempo. Em outras palavras, você pode nascer com uma predisposição, mas o ambiente molda tudo. E se você treina de forma inteligente, consistente e estratégica, seus resultados tendem a superar completamente a sua predisposição inicial. Então nunca pense que dominância genética define seus ganhos. Ela influencia, claro, mas quem determina a potência do sistema é você. Para fechar, vamos matar o mito do teto genético. Muitas pessoas usam genética como desculpa, como um limite mental. Só que teto genético é muito mais alto do que você imagina. Eu explico. Se você foca nos princípios universais, consistência, progressão de carga, alimentação proteica adequada, bons suplementos, descanso e treino inteligente, você vai crescer. Com menos fibras rápidas, cresce. Com mais fibras lentas, cresce também. Então tire a genética do centro da conversa e coloque seu esforço no centro. O shape que você quer não depende do tipo de fibra que você nasceu, depende do tipo de atleta que você decide ser todos os dias. Agora comenta aí qual foi o maior mito da genética que você já acreditou. Eu quero ver os comentários bombando porque isso ajuda demais o vídeo a ser entregue para mais pessoas que ainda acreditam nessa bobagem. Então, resumindo tudo, sim, existe uma predisposição genética para tipos de fibras musculares, mas
elas não determinam seu destino do treino. As fibras se adaptam, o músculo muda, a epigenética entra em ação e seu resultado depende muito mais do seu treino, da sua consistência e da sua estratégia. Então para de colocar limites em você mesmo e comece a treinar com inteligência e confiança. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e venha conhecer a minha área de membros para acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. E para ajudar ainda mais nos seus resultados com suplementação de ótima qualidade, com desconto bacana para você que quer botar o shape e economizar, vá até o site da Max Titânio e use o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou mais legal ainda, no site da Probiótica, use o cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook, para acompanhar mais os meus conteúdos, para você que gosta de vídeos curtos. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui e agora escolhe o vídeo relacionado à playlist para você conhecer mais meu trabalho aqui no YouTube, e isso ajuda você a passar mais tempo aqui e o YouTube entrega mais do meu conteúdo pra galera. Valeu, forte abraço, fica com Deus e a gente se vê até o próximo vídeo. Cambada de marombeiro.